Pessoal, o que mais é possível para hoje? Tô passando aqui para dar uma indicação de livro para ti que gosta de ler ou para ti que está buscando pontos de vista diferentes a respeito da realidade. Fica a minha dica, né? O livro O Lar das Infinitas Possibilidades. E aí eu te pergunto, tu sabe qual é o Lar das Infinitas Possibilidades? Onde é que fica esse lugar? Então, né? Esse livro é um livro que foi escrito por Gary Douglas e Dr. Dan Heer. Quem são eles? São o criador e o cofundador, né, do Access Consciousness, que é um conjunto de técnicas, de ferramentas quânticas que são utilizadas para quê? Para que a gente tenha uma vida mais leve, mais próspera, mais saudável, que na verdade é o nosso estado natural de ser, né? A gente que vai criando certas situações, construindo definições, padrões, estruturas que acabam muitas vezes tornando a vida mais desafiadora. Mas enfim, tô aqui para né, dar a indicação desse livro para vocês e também para ler uma partezinha que me chamou muito a atenção. Então, eu vou ler um pedacinho do que o Gary e o Dan falam, né, nesse livro. Então, tem uma parte do livro que é bem no começo que diz assim: como você tem criado sua vida? Gary, você se alinha e concorda com essa realidade? Você tenta se encaixar nessa realidade? Sim, tenta, pelo menos às vezes. Tentar se encaixar nessa realidade significa tentar se alinhar e concordar com ela. Você diz: vou me encaixar. Tenho que me encaixar. Ou você pensa: eu não me encaixo. Você pergunta: como me encaixo? O que está errado comigo que não me encaixo? Você está comprometido com essa realidade. Você acha que, como todo mundo está fazendo algo, você também deveria estar fazendo. Mas simplesmente porque todo mundo está pulando num abismo, não significa que você também deveria pular nesse abismo. E aí o Dan fala: você pula no abismo e se espatifa. Depois corre para o alto do abismo para pular de novo. Você diz: todo mundo está fazendo, então vamos fazer também. Você não reconhece que a realidade, além dessa realidade, é espaço. Não há solidez nele. Aí o Gary responde: é o espaço de possibilidades. Vou ler mais uma partezinha. Aí Dan fala: é como se houvesse uma nuvem azul, que é o espaço de possibilidades. E ela está por todos os lados, mas ninguém a vê. Você a vê e diz: quero acessar aquela nuvem azul. Aí as outras pessoas dizem: que nuvem azul? Você diz: espera aí, sinta. Você consegue percebê-la? E aí eles dizem: não, vou saltar do penhasco de novo. Você vai perder seu lugar na fila. Gary, por que você não está sendo um líder que segue adiante, independente de alguém ir com você ou não? Se ninguém viesse para a Axis, ainda assim eu seguiria com a consciência. Eu ainda estaria trabalhando com a consciência todos os dias. Eu perguntaria: e aí, escutem essas 3 perguntas que o Gary faz aqui no livro. Como posso ser mais consciente aqui? Que outras possibilidades existem além dessa? Aqui ele só coloca que outras possibilidades existem, mas aí fica a minha dica: quando vocês estão com alguma situação desafiadora, algum problema, algum conflito, perguntem que outras possibilidades existem aqui além dessa. E aí a terceira pergunta do Gary: o que mais posso escolher que ainda não escolhi? Então, aí, né, para encerrar, eu vou parar por aqui, mais esse parágrafo, tá?
Esses são lugares onde vivo todos os dias. Você tem a ideia de que há algo nessa realidade, de que há algo para se encaixar nela, de que há uma espécie de volta ao lar, de que há um lugar ao qual você pertence. E se não se tratar do lugar ao qual você pertence, mas sim do espaço que você é, você não reconhece que a realidade, além dessa realidade, é espaço? Então, né, nesse pedacinho do livro, O Lar das Infinitas Possibilidades. E quando ele fala em espaço, isso tem muito a ver com física quântica. Na verdade, nós somos energias. E as coisas funcionam, as mágicas, né, o que a gente chama de coincidência, que na verdade é sincronicidade, emaranhamento quântico, acontece entre os espaços das moléculas. Porém, na maioria das vezes, a gente foi programado, a gente foi ensinado a fazer o quê? A repetir o padrão que a gente já conhece. Tipo, se na minha família, vou dar um exemplo, né? Família tem muito disso, a gente acaba querendo muito se encaixar numa ideia equivocada que a gente já não pertence. E aí eu posso falar como consteladora que sou, né? Se tu nasceu naquela família, se tu nasceu naquele lugar, se tu nasceu naquele país, é nato o teu direito de pertencimento. Tu pertence. Só que muitas vezes a gente acha que tem que fazer igual a todo mundo para poder pertencer. E é aí que a gente se fecha para as infinitas possibilidades. Do que a gente pode fazer de diferente. Então, um exemplo, daqui a pouco tu veio de uma família de comerciantes. E aí tu aprendeu desde pequena e foi programada, né, e foi treinada para continuar aquele comércio. Só que daqui a pouco o teu maior sonho, a tua maior habilidade é ser bailarina. E aí o que tu faz? Que é o que o Gary fala aqui no começo. Tu te contrai, tu te diminui para se encaixar nessa realidade de comerciantes. E é tão interessante eu estar trazendo isso para vocês aqui, falando a respeito desse livro, porque coincidência, e eu não acredito em coincidência, né? Eu chamo de sincronicidade, a gente se sincroniza com aquilo que a gente vibra. Eu faço a leitura todas as quintas à noite, inclusive hoje tem. E na quinta-feira passada, eu estava exatamente fazendo a leitura, né, no Clube das Mulheres Mágicas do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e a gente recém entrou no conto do Patinho Feio. Não sei se vocês conhecem esse conto, mas o que acontece? A pata chocou vários ovos, deles nasceram vários patinhos, só que ali junto tinha um ovo maior, que quando quebrou, saiu um cisne, porque não era um ovo de pato. Só que como os patos não conheciam e achavam estranho aquele cisne, disseram, mas que patinho feio. E aí ele, enquanto ele tentou se encaixar naquela realidade de patinhos, ele foi considerado um patinho feio, desengonçado. Ele foi considerado um patinho sem utilidade. E ele sofreu muito por tentar se encaixar ali. Até que no momento, esse pato, e eu não vou contar toda a história aqui porque eu não quero fazer uma live muito longa. Lá pelas tantas, esse pato sai daquela vida, né? Busca uma realidade diferente, inclusive incentivado pela mãe pata, porque ela via o quanto ele sofria, né? Preconceito dali de onde ele estava. Incentivado pela mãe pata, ele começa uma jornada, né? De buscar quem ele é. E a partir... E num certo momento, que a gente ainda não chegou nessa parte na leitura, que vai ter hoje, o patinho descobre que ele não é um pato, ele é um lindo cisne. Só que para aquela realidade, a possibilidade que ele tinha de ser considerado e julgado um patinho feio e desengonçado e sem utilidade, porque ele não era igual a todo mundo. E aí fica aqui meu convite, né, em cima do que eu li aqui, das perguntas que eu trouxe. Aonde que tu tá tentando se encaixar nessa realidade? Muitas vezes se mutilando, se abusando, se diminuindo, se contraindo. E o que isso gera? Gera um comprometimento com essa realidade. Mas esse livro aqui nos convida a gente a se comprometer com a nossa vida.
E a partir de se comprometer com a gente cria uma realidade diferente, né? O lar das infinitas possibilidades. Onde será que ele é? Será que ele é o espaço? O espaço que nós somos? Então, trouxe aqui, né, a história do patinho feio, que na verdade é um cisne, e que vai descobrir, né, possibilidades diferentes. Entra numa jornada e se descobre um lindo cisne. E convido vocês para participar da classe introdutória desse livro, que eu vou estar facilitando mês que vem. Depois eu deixo ali a data para vocês. Então, se isso fez sentido para ti, ou se daqui a pouco tu escutou isso e percebeu que tu conhece alguém que daqui a pouco tá se abusando, né? E aí o que acontece? A pessoa muitas vezes se deprime, a pessoa tem ansiedade, tem insônia, tem sobrepeso, acaba vivendo num trabalho que só serve para sobreviver, porque talvez não seja a possibilidade mais grandiosa para ela, mas ela quer caber naquela realidade daquele trabalho, então não cria dinheiro para prosperar, para enriquecer, somente para sobrevivência, porque ela não tá feliz ali, né? Tá só comprometida com a realidade daquelas pessoas e não com a dela. Então, se tu conhece alguém assim, como seria convidar para participar dessa classe introdutória do Axis? Pra ti que já é praticante de barras, saiba que essa classe serve como para renovação, né, da licença de praticante. Vai ter um registro no site. E é isso. Convido vocês. Então, se quiserem vir comigo olhar para isso com mais profundidade, mais carinho e intenção, fica aí meu convite. E hoje à noite tem o Clube das Mulheres Mágicas, onde a gente está no momento trabalhando o conto do Patinho Feio. E daí é voltado para mulheres. Aí é só para vocês mulheres, né, que estão buscando aí se empoderar de quem vocês são. E é isso, gente. Um ótimo restinho, né, de quinta-feira, véspera de feriado. Fica essa sugestão. Dica de leitura, convite para participar da classe introdutória baseada nesse livro. Tem uma frase bem legal aqui no livro, ó, que eu vou ler para vocês, que é: qual é o poder de se comprometer com a sua própria vida? Ou seja, seja comprometido, mas seja comprometido com as suas escolhas, com a sua realidade. E na maioria das vezes a gente aprende e é programado para se comprometer com a realidade dos outros, né? Quando pequeno, com a realidade da família, quando criança e adolescente, com a realidade muitas vezes da escola, da religião, e quando adulto, muitas vezes com a realidade, né, do outro, da sociedade, da comunidade. Mas lembre-se, quem é comprometido consigo mesmo são os grandes inovadores, são os buscadores, são os criadores, né? São as pessoas que prosperam e enriquecem. Então, é sobre isso. Beijo para todo mundo.